Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um estudo da Bíblia que estamos tendo aqui no nosso canal. Estamos muito felizes aqui com a sua presença, porque temos um convidado especialíssimo hoje, Saulo Cantanhede. Tudo bom, cara? Tudo jóia. Oi, pessoal. Galera, para quem não conhece o Saulo ele está fazendo o Masters in Divinity aqui, né, na Andrews, né? Mas ele também tem uma outra especialidade também, tem um outro mestrado em astrofísica, né? É isso mesmo. Eu me formei em astrofísica em 2018, no bacharel, na Federal do Rio Grande do Sul. Sim. E depois fiz o mestrado em física, com ênfase em astrofísica também, na mesma universidade, e terminei em 2021, antes de vir para cá para começar o Master of Divinity. Oh, que bacana. Então a gente vai pegar alguns insights aí, alguns detalhes mais focados nessa área que eu acho que tem um pouquinho a ver com o tema que a gente vai estar estudando hoje, né? Então, como você já sabe, a gente está estudando o livro de Salmos, né? E a gente vai estar estudando especialmente hoje Salmos 8, né? E, Saulo, eu gostaria de fazer a primeira pergunta para você já. A primeira pergunta é, qual que é o tema principal de Salmos 8? Qual que é o assunto que o Salmo está abordando ali? Então, esse Salmo, ele é bem interessante porque do jeito que ele está escrito, ele mostra que o primeiro verso e o último verso, eles são iguais, são idênticos. Eu vou ler aqui o Salmo, o verso 1, né? Salmo 8, verso 1 e verso 1, diz assim: Ó Senhor nosso, ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. E é exatamente o final. E isso, quando a gente vai olhar outros salmos, a gente percebe que essa é basicamente o tema do Salmo. Existem formas de se escrever e se descrever isso, de dar ênfase, e eu vejo que essa aqui realmente é a ênfase do Salmo, mostrar que Deus é magnífico, que Deus é grandioso, e que o nome dele pode ser visto em toda a terra. E, assim, normalmente a gente entende isso, ok, mas é interessante a gente expressar isso. Sim. Expressar que Deus, que o poder dele, que ele é criador e que através da criação a gente pode reconhecer ele, o quão grande ele é. Entendi. E já indo para a próxima pergunta, e acho que essa questão é bem interessante, que o Salmo mostra, da magnitude de Deus, né? Mas a minha pergunta ao mesmo tempo que o Salmo demonstra a magnitude de Deus, ele faz algum paralelo ou um contraste com uma pequenez do ser humano? Ele faz esse joguinho também? O que você acha disso? Isso é muito interessante no Salmo, porque apesar de falar da grandeza de Deus, ele fala de como uma pessoa, né, aqui o salmista, Davi, sim, ele olhando para a noite estrelada. E, assim, quando a gente, principalmente no verão, assim, quando a gente tem tempo, o céu está limpo, a noite está maravilhosa, quando a gente olha para o céu, a gente vê tudo isso, a gente fica assim, cara, tem alguma coisa especial. Sim, sim. E a gente nota o quão pequeno a gente é, o quão grande tem, se você vê algum fenômeno astronômico, por exemplo, um eclipse, ou uma chuva de meteoros, ou outro evento, assim, você para pensar que você não está no centro do universo, que você não é o bam do lugar. Você tem o seu lugar, você é pequeno. E aí a gente tem esse contraste. E o Salmo fala justamente isso, porque essa é a expressão de Davi aqui no verso 3, que ele diz assim: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem, que é o ser humano, para que dele te lembres, e o filho do homem, para que o visites. E, Gustavo, essa é uma reflexão que não só cristãos têm, sim, não só porque a gente entende que a gente foi criado por Deus, que há uma criação e que Ele é o Criador, que isso acontece. Tem uma imagem muito interessante que se chama o pálido ponto azul. E você está vendo aí na tela o nosso amigo que está vendo esse vídeo. E essa imagem foi tomada por uma sonda espacial que estava a mais ou menos 40 vezes a distância da Terra ao Sol, ou seja, está muito distante, aproximadamente da órbita de Saturno. E nessa imagem, que se chama o pálido ponto azul, quando ela foi lançada pela primeira vez, na década de 90, 94 mais ou menos, o cientista Carl Sagan,
que ele é ateu, ele faleceu há algum tempo, mas ele fez um poema muito interessante sobre esse tema, e eu quero ler um trechinho que eu penso que conecta com o que está nesse salmo, que diz assim, ele diz assim, a Terra, o nosso planeta, é um grão solitário na imensa escuridão cósmica que nos cerca. Na nossa obscuridade, em toda esta vastidão, não há indícios de que vai chegar ajuda de outro lugar para nos salvar de nós próprios. Naquele contexto de Guerra Fria e tudo mais, quando ele estava falando isso. Mas quando ele olha essa imagem, que ele vê o quão pequeno a gente é, quanto todos os governantes, todos os presidentes, todas as guerras, todas as pessoas, os famosos, mas a gente está nesse pontinho. Então, realmente, quando a gente olha para o universo, a gente percebe que nós somos pequenos, mas quando a gente olha para a Bíblia e a gente tem essa visão de que Deus é o Criador, aí a gente consegue ver esse contraste, que Ele é grande e quem nós realmente somos. Nós somos pequenos realmente. Eu acho bem interessante isso que você falou, Saulinho, dessa diferença de magnitude, né? Entre Deus, Ele é magnífico, grande, estrondoso, e nós somos grãos, né? Cósmicos, como o cientista falou, né? Mas, ao mesmo tempo, há um plano de salvação para nos salvar. Então, mesmo nós sendo pequenos, minúsculos cosmicamente, digamos assim, qual é a importância que talvez o Salmo, que a Bíblia coloca, que Deus tem para nós, ou que nós temos para Deus, no caso? Porque, mesmo nós sendo muito pequenos, houve um plano por parte de Deus para tentar nos salvar, né? O que você acha disso? Eu penso que a Bíblia ela nos dá a visão correta de quem nós somos. Não só diz assim, Deus nos criou, Ele é grandioso e nós somos pequenos. Não só isso. O restante do Salmo comenta justamente que na criação, Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Gênesis 1, 26. Diz isso. E aqui ele fala, o restante do Salmo, diz que Deus ele deu o domínio ao ser humano sobre a terra, fala da criação, fala dos animais. E na criação a gente vê isso. E também na redenção. Porque Jesus Cristo, ele veio a esse mundo, ele morreu por nós, por ainda assim um planeta pequenininho, numa estrela pequenininha comparada com todo o universo. Essa está a beleza, porque apesar de nós sermos pequenos comparado com o universo, Deus que é grandioso enviou o seu Filho para morrer por nós, para nos dar a redenção. Essa é a beleza da coisa. Isso demonstra o quão grande é o amor de Deus por nós, né? A gente consegue perceber que o amor dele, que o amor de Deus por nós é tão grande quanto a sua magnitude, né? Isso é bem interessante. E muito obrigado por você estar aqui, muito obrigado, Saulo, pelos incríveis ensinamentos que você nos deu aí, pelas incríveis reflexões. Muito obrigado a você que esteve conosco aí, agora nesse estudo. E para finalizar, eu gostaria de fazer uma oração. Podemos? Oremos. Pai querido que está nos céus, muito obrigado, Senhor, pelas incríveis lições que o Senhor nos deu aqui, ensinando que a sua magnitude ela é estrondosa, ela é magnífica, e também nós somos muito pequenos cosmicamente. Porém, mesmo assim, o seu amor é tão estrondoso, tão magnífico, tão enorme, que o Senhor mandou o seu Filho para morrer por criaturas tão pequenas como nós, mas por causa do seu amor por nós. Muito obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por você estar aqui mais uma vez. Por favor, comente aqui nos comentários se você tem o desejo de continuar o estudo da Bíblia. Se você quiser também ter um estudo mais aprofundado também, você pode estar entrando em contato conosco também nas nossas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima.